mais uma edição do programa Harmonia dos Sons. Eu estou aqui também com o meu parceiro Dalmir. Dalmir de quê mesmo? Dalmir Henrique. Dalmir Henrique, quando a gente fala sobre nome assim, dá um peso maior, né? Peso. Boa tarde, Dalmir. Boa tarde, pastorzão. A paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando também pelo YouTube. Que seja agraciado pelo dia de hoje e pela mensagem de hoje. Amém? Amém. E hoje nós temos um tema interessante, né, Dalmir? Quer dizer, a continuação. Do que a gente viu semana passada. O final dos tempos, segundo as Escrituras. A gente ouve muito, né, as pessoas falar da besta, do anticristo e tudo, de modo muito assim, emendado, remendado. Isso. E meio que superficializado também, isso, né? Isso quando alguém se interessa, né? E muita gente até nem se interessa. Eu não sei porque que a igreja hoje não versa mais sobre a segunda vinda de Jesus. Mas é o que nós vamos estar falando hoje em continuidade, né? A gente começou a falar semana passada, não deu tempo, porque é muita coisa. E hoje também tem muita coisa para falar também. Pode ser que não dê tempo, mas a gente vai rompendo aí até onde der, né? Porque falar da segunda vinda de Jesus, falar de escatologia é complicado porque a gente vai falar de coisas que ainda não aconteceram. Então em muitas coisas a gente faz conjecturas, né? A gente usa um pouco do achismo e se baseia no que está escrito. Eu creio que até onde é possível nos compreender, a gente vai estar avançando, né, na compreensão disso. E Deus, então, vai nos dando graça. Bom, vamos lá, então. Continuando aqui a nossa explanação a respeito do tempo do fim. E eu, particularmente, Dalmir, eu gosto muito desse tema, sempre fui apaixonado por esse tema. E porque, poxa, qual é o noivo ou a noiva que não anseia pelo casamento? Né? Se ela está apaixonada, ela não vê a hora de marcar a data e de chegar aquela data do casamento, né? Porque é uma das datas mais emblemáticas na vida de um ser humano, né? A data do casamento, né? E o nosso encontro com Cristo, a nossa reunião com Jesus, a vinda dele para buscar a sua igreja, tem que ser algo que nos dê motivação para falar, para lembrar e para orar, para apressar a vinda do noivo. Sim. Mas, às vezes, a gente tem a impressão que a igreja não está muito afim de Jesus voltar, não. Parece que está tudo muito cômodo, sei lá. A igreja está meio dispersa, né? Eu costumo dizer que existe uma dispersão de fato. Na verdade, a gente escuta de até algumas pessoas falar que tem medo de até ler Apocalipse. É mesmo? Semana passada eu estava no mercado e aí conversando justamente sobre essa questão, né? De quem estaria preparado para a volta de Jesus. Aí um senhor que estava na fila do caixa, ele falou: amigo, só para você ter ideia, eu tenho até medo de ler o livro de Apocalipse e não dormir. Dada a seriedade do que estamos passando. Aí é que é para ler mesmo, né? Porque, gente, o livro do Apocalipse é o final da história, é o desfecho da história. Como você lê um livro até a metade e depois não saber o que vai acontecer depois porque parou de ler, né? Então, a Bíblia, ela conta a história da criação de Deus, e eu e você fazemos parte dessa criação. Aliás, nós somos coroa da criação de Deus. Sim. Deus criou todas as coisas por nossa causa. Então, a nossa história, a história da humanidade, ela teve um começo, está tendo um meio e ela vai ter um final, e é um final feliz. Se você olhar lá no capítulo 22, o rio da vida, o paraíso, a nossa entrada nos portais celestiais, ruas de ouro. Eu sei que não é ouro desse que a gente vê assim, mas por comparação, né, a gente pode ter uma ideia, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que aquilo que olhos não viram, ouvidos nem não ouviram e jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, qualquer coisa que você possa achar maravilhoso nessa terra, amados, no céu é infinitamente melhor. É por isso que nós temos que ter esse desejo. Agora também não é o desejo de morrer para ir logo para lá, não. Sim. Nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra, né? Mas a gente tem que falar, a gente tem que desejar que esse dia chegue, né? E esse é o meu desejo. Amém. Amém. Mas vamos lá. Nós estamos sendo ouvidos também pela Rádio Ágape, né? O nosso irmão Valdenilton está dizendo aqui, já tem muita gente te ouvindo, pastor. Rádio Ágape, né? É uma rádio web. E Valdenilton, então, nosso parceiro aqui da Rádio Melodia. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Glória a Deus. E estamos, então, alcançando, tendo um raio de alcance maior através também da Rádio Ágape. Um abraço a todos vocês aí, operadores da Rádio Ágape, né? E que realmente esse programa seja uma bênção para cada um. Em nome de Jesus, dos nossos ouvintes. Amém. Mas vamos lá.
Vamos de pergunta, pastorzão? Vamos de pergunta. Amém. Continuidade, né? Diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Exatamente. Bem lá. Tema das que restaram da semana passada, para a gente poder concluir nosso tema, né? Um tema pesado, no sentido de resposta e explicação, né? Como o senhor mesmo já havia mencionado. O que é a marca da besta de que muitos falam, pastor? Pois é, a Bíblia diz, né, no capítulo 13 do Apocalipse, que as pessoas serão marcadas. E eu vou ler depois o texto, mas eu quero falar, a marca da besta, ou 666, né, continua sendo um mistério. Ela sempre foi um mistério e continua sendo até hoje, né? Seria apenas um número? Seria um comportamento? Seria um sinal, uma marca de identificação? Bom, é difícil saber como será essa marca. E já se tem pensado no cartão de crédito, código de barras. Não sei se você lembra, acho que não, que você é novo ainda. Mas teve quando saiu o código de barras, né, nos produtos. Sim, e tal. Mas eu me lembro. Então, havia-se uma compreensão, um entendimento de que o código de barras era a marca da besta. E aí, como alguns produtos tinham o código e outros não, então as pessoas, não compre produtos que tenham código de barra. Só que hoje não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Todos os produtos têm código de barra e chegou-se à conclusão de que a marca da besta definitivamente não é código de barra. Aí depois veio o cartão de crédito. Já vi pastores pregando que o cartão de crédito e tal. E hoje tudo, né, é difícil uma pessoa que não tem um cartão de crédito, e o cartão de crédito ele facilita muito a nossa vida e ele também não nos prende a uma filosofia de vida ou uma crença. Ele só facilita a nossa vida em relação à mobilidade financeira que a gente tem, né? E já pensou-se também no chip. Tem um chipzinho, não sei se você já ouviu falar, né? Que ele é menor que um grão de arroz. Sim. Que você coloca na mão direita. Sim. Né? E esse chip, ele tem todos os seus dados. Ele é como é que fala? Uma versão melhorada do seu cartão de crédito. Aliás, o seu cartão de crédito é do seu cartão de crédito, da sua identidade, da sua, de tudo seu, até sua tipagem sanguínea vai constar nesse chip. Né? Então, e você tem uma maquininha que faz a leitura, né? Faz a leitura desse chip, assim, essas maquininhas que faz a leitura do QR Code, essas coisas, né? E, então, está elaborando isso aí. Mas será o chip? Eu creio que não. Né? Eu creio que não. A marca da besta, tá? Do jeito que a Bíblia descreve, ela vai ter uma função muito importante, muito peculiar. Eu quero que você preste bastante atenção para você não ser enganado. A marca da besta, como diz marca, ou seja, as pessoas serão marcadas por aquilo em detrimento da fé que elas professam. Né? Então, essa marca ela vai ter tudo a ver com a opção que você fez na sua vida de seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Tá? A principal função dessa marca é identificar aqueles que servem a Deus e aqueles que servem o anticristo, que na ocasião é quem vai estar dominando a Terra. Né? Então é importante a gente frisar isso para a gente não ficar aí especulando, né? É claro que quando a pessoa fala, talvez seja o chip, talvez seja... É porque as pessoas estão atentas. Né? Mas eu digo com toda certeza que essa marca, eu não sei direito como vai ser essa marca, mas eu sei de uma coisa, ela vai ter tudo a ver com o seu posicionamento em relação a quem você devota a sua fé. Sim. Né? Então, para nós isso é suficiente. Mas olha só o que diz... em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ou seja, 666. E interessante que a besta, ela vai se passar por Cristo, ou seja, vai ser o anticristo. Ela vai abrogar para si a proeminência religiosa, ela vai ter um domínio mundial, a besta, né, ou o anticristo, não vai ser um governo local.
né? Tem muita gente que fala que é o presidente fulano, o presidente cicrano e tal, mas a besta, quando ela surgir, ela vai ter o governo mundial, né? Nós temos lá a ONU, que ela tem uma grande expressão, mas ela ainda não detém um poder mundial, né? Nem todos os países obedecem os ditames da ONU, mas, no entanto, esse governo ele vai ser mundial. O mundo todo vai vê-lo como um governo mundial. E já tem estudos, tem entendimentos a respeito disso, que o mundo está precisando realmente de um governo centralizador, de um governo único, que vai centralizar tudo. Por exemplo, a internet, não tem ninguém que fiscaliza assim, a internet é mundial, né? Sim. Quem é o dono dela? Não tem dono. Não tem. Né? Então, aí, esse anticristo, essa figura, ele vai ter o domínio total das pessoas. E olha só que interessante, Dalmi. Hoje nós estamos sob a tutela da internet. Você vê, o programa nosso está sendo transmitido ao mundo todo por que meio? Pela internet. Muita gente está nos ouvindo pelo rádio, pelas ondas do rádio. Sim. E algumas pessoas estão nos vendo pela internet. Ou seja, a internet está levando a nossa mensagem aos 4 cantos do mundo. Até no Japão, se tiver alguém que saiba desse programa, vai poder ouvir. Semana passada, retrasada em Lisboa, não foi? Teve uma irmã de Lisboa. De Lisboa, isso. Exato. Então você vê, se eu aqui, olha, uma cidade Vitória da Conquista, né? Aqui no estúdio da Rádio Melodia, nessas 4 paredes, minha voz está chegando até Lisboa, né? Nossa voz e nossa imagem. Imagine quando o anticristo estiver governando. E olha só, o que eles estão querendo fazer isso agora a nível do Brasil? O que eles estão querendo fazer com a internet? Controlar. Eles querem controlar o que você vê e o que você ouve, para que você não tenha a sua mente canalizada ou que a sua mente não explore outras possibilidades de entendimento sobre outras questões, mas que você apenas veja o que eles querem que você veja e que você ouça aquilo que eles querem que você ouça, para que você forme a sua opinião com base no que você ouviu e viu. Olha só, vai capturar a mente das pessoas, né? E a internet, só a existência da internet, que a internet é mundial, com exceção da China, da Coreia do Norte, que são países que são fechados a isso, né? A gente não extremamente. Sabe, né? Mas boa parte do mundo já está. Internet significa o quê? Rede mundial de computadores, não é isso? Se eu não estiver enganado. Qual a primeira palavra? Inter. Não, que você falou. Rede. Rede mundial. Isso. Pensa aí, rede. Você falou a primeira palavra, você falou a primeira sílaba. Rede. Rede. Olha só. E a gente pensa, né? Sabe aquelas redes de pescar? É diferente da vara, né? Isso. A rede. Sim. Então nós estamos dentro de uma rede, de um sistema, que agora só falta um governo mundial assumir. O anticristo, né? Que já está com um palco montado para assumir. E essa marca da besta, o que será? Bom, não se sabe, mas se sabe assim que é possível agora você ter um controle mundial das pessoas. Semana passada a gente falou que na pandemia o mundo todo foi obrigado a usar máscara. Sim. O mundo todo foi obrigado a se vacinar. Uma vacina que não tinha comprovação científica, acho que até hoje ainda não tem. Não tem, porque se fosse assim eu não teria pego depois da vacina. Exato. Vacinou, as 3 doses ainda pegou Covid. Ainda peguei Covid. Né? Então você vê, e todo mundo foi obrigado, sabe? Sim. Olha só, como o controle, né, já está acontecendo. E como é fácil, né? Você controlar. Né? O mundo todo usou máscara. Até na rua. E você está sozinho na rua, ninguém a 20 metros de você, mas você tinha que estar de máscara. Sim. Entendeu? Isso é só uma prova. Alguns já arriscaram dizer que aquilo era apenas um teste, se o mundo já está preparado para obedecer um comando. E parece que está. Sim. Esse número, né, 666, a gente precisa agora, resta entender o que é de fato esse 666. A gente já sabe que é 666 ou é 666. Ou é o resultado de uma dízima periódica, sabe aquela equação que você faz que você nunca chega no número inteiro? Né? Enfim,
vai ser uma forma de controle mundial. E isso a gente já viu que está fácil, né? As pessoas serem controladas. E ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca. O nome ou o número do seu nome. Né? Então, tá aí. Eu não sei, você que está nos ouvindo aí ou nos assistindo, se você já ouviu alguma vez uma pregação ou algo sobre... na internet tem muitas coisas, né, que falam. Eu sugiro que você pesquise lá, Matos, porque é interessante que Jesus, ele disse uma vez, Almir, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Ou seja, Jesus vai vir quando as pessoas não estiverem esperando. Né? E porque ele diz também que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas vamos lá, para a próxima pergunta. Amém. Pastor, a igreja passará pela grande tribulação? Essa pergunta, ela tem algumas questões polêmicas, porque nós temos algumas vertentes, né? O pré-tribulacionismo, que é o que eu creio, né? Tem o pós-tribulacionismo, que as pessoas que creem no pós-tribulacionismo, que seguem essa linha, creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, eu creio que a igreja, ela não vai pegar a parte forte da grande tribulação, que eu penso que a tribulação vai ser de 7 anos, que é a última semana de anos que falta para completar a profecia de Daniel, né? Lá no livro de Daniel, fala 70 semanas, semana de anos, né? E dessas 70 semanas de anos, se passaram 69 semanas. Você contando, falta ainda uma semana de anos, ou seja, faltam 7 anos para se cumprir a profecia de Daniel em relação ao povo de Israel. Que Deus fala para Samuel, olha, para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. E vai ser um tempo em que a nação será restaurada, em que e até a vinda do anticristo, né? Aqui fica muito extenso para a gente esboçar tudo de maneira mais detalhada, mas seria interessante, né? Então, como eu falei, né, as questões, as opiniões, então, elas se dividem. Falando do ponto de vista escatológico, pré-tribulacionista, a igreja não vai passar. Por quê? Olha só se faz sentido para você, porque para mim faz. Se a grande tribulação é um juízo de Deus sobre a terra, sobre aqueles que não creram, então a igreja vai sofrer esse juízo. Consequentemente, não. Então, ela vai precisar ser guardada da grande tribulação, exatamente, como fala lá na carta de João, de Jesus, à igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Então, e a Bíblia fala de um arrebatamento, né, da igreja que vai subir. Tem algumas linhas escatológicas que não acreditam que as pessoas vão desaparecer, vão subir, mas tem muitos que creem, e entre elas eu estou no meio, né? Aprendi dessa forma, e para mim essa versão é a que mais resposta tem às perguntas que surgem, né? Mas enfim, então a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas os 7 anos, que serão os 7 anos finais, como eu falei, né, das 70 semanas que faltam. Então, essa semana vai ser dividida em 2 partes, ou seja, 3 anos e meio. Então, o anticristo, quando ele começar o governo dele, ele vai começar numa campanha de bom moço, né? Ele vai conquistar. Para você conquistar fama, conquistar notoriedade, você tem que fazer coisa boa, né? Entrega tudo. E ele vai fazer isso. O anticristo, ele vai trazer a paz mundial, as pessoas, diz a palavra, que as pessoas vão se maravilhar, porque até milagres ele vai fazer. Né? Ele vai enganar, Jesus diz, se possível, os próprios eleitos, ou seja, ele vai enganar também algumas alas da igreja. A gente já tem visto isso, sim, né? Então é isso. Aí, partindo do pressuposto de que a grande tribulação será o juízo de Deus contra os ímpios, então não faz muito sentido a igreja sofrer esse juízo, pois Jesus a resgatou do pecado, e como noiva do Cordeiro, não faz sentido Deus infligir tal castigo à igreja, né? Além do que, depois da última carta, né, que é a carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, então não se menciona a palavra igreja e nem se faz alusão a ela em todo o período da grande tribulação. Mas os que não aceitaram a Jesus e estiverem vivos estarão lá, né? Então a grande tribulação, ela vai ser uma espécie de julgamento, de juízo de Deus sobre a terra. Então por que a igreja estaria ali, né? Não faz muito sentido. Então, na minha visão, a igreja não passará. Agora eu estava vendo nos podcasts assim, sobre o tema, né, para a gente poder estar alinhado, né? Sim.
Então, tem pastores renomados, inclusive, que falam que sim, a igreja vai passar pela grande tribulação, assim como os crentes da igreja primitiva enfrentaram grande tribulação e tudo, né? Eu falei, tá, mas se você olhar para o livro do Apocalipse, você vai ver que a palavra igreja, né, a partir do capítulo 5, se eu não me engano, até o capítulo 19, que é onde começa a grande tribulação, você não vai ver a menção da igreja. A igreja, né, vai estar no céu. Você vai ver a menção sobre os ímpios aqui na terra, o diabo. Mas, enfim, tem coisa que é só mesmo quando acontecer que a gente vai saber de fato. Né? A gente faz a nossa, tira a nossa conclusão, mas sujeito à mudança. Né? Como eu falei, a escatologia são coisas futuras, então a gente não pode fechar questão em nada aqui. Né? Nada além do que a Bíblia já declara de forma muito clara. Né? Mas é isso. E autoconfronto, né, pastor? Às vezes você tende por uma linha e aí você ali na frente já acaba aqui encontrando uma linha cruzada e aí você tem que começar a discernir, né, os ambientes, né, para se discutir a respeito. Exatamente. Né? E se falava muito sobre o fim do mundo no ano 2000. Então se pregava muito sobre escatologia no ano 2000. Sim. Antes do ano 2000. Sim. Tinha conferência e tal. E foi um assunto assim que eu fascinei. Falando, poxa, eu quero entender, eu quero saber, eu quero... Né? E o mais interessante é que no ano 2000, o que a gente ouvia sobre justamente o fim dos tempos, chegada do fim do mundo, eram de questões relacionadas a governos, pessoas da área da tecnologia, partindo de alguns pontos relacionados a entendimentos da ciência, né? E aí vinha aquelas temáticas, vinha aquelas teorias, aí tivemos o bug do milênio, a mudança da estruturação das máquinas. Então, assim, aí muita gente sugeria, é uma nova revolução industrial? Não, é o fim do mundo de fato. E a gente viu de fato. E porque é um número redondo, né? Ano 2000, porque no ano 1000, apesar que eu não estava lá, sim. Claro, nem podia. Nem a Dom, se tivesse vivo, estaria. No ano 1000, se pensou a mesma coisa. As pessoas daquela época achavam que Jesus iria voltar no ano 1000, porque é um número redondo, né? Sim. Arredonda assim, 1000, não é 1001 nem 1999. Então, se acreditou muito que o ano 2000, e até as pessoas que não eram crentes, né? Falava 2000 passará, 2000 chegará, 2000 não passará, quem viver verá. Tá? Então tinha toda aquela coisa que o mundo ia acabar no ano 2000. Né? Até esse entendimento, mesmo fora do ambiente cristão, se falava muito. Então as igrejas se ocuparam em preparar os seus fiéis, né? os irmãos, para a vinda de Jesus, que já era esperada no ano 2000. Nós estamos no ano 2023. Aí, de lá para cá, começou-se a pregar menos sobre escatologia. E a igreja, como você falou no início, né? A igreja começou a se ocupar de outras coisas. Não sei se é porque a igreja se frustrou, Jesus não voltou no ano 2000, então vamos dar uma nova roupagem aos nossos discursos, uma nova razão para as pessoas irem para a igreja. E muita gente se desviou porque Jesus não voltou. Então, não voltou, então não volta mais. Lembrei daquela parábola das 7 virgens. Das 10 virgens, das 7 não, das 7 virgens. Essa foi boa, não existe, é das 7 virgens, das 10 virgens. 5 delas só tinha azeite até o ano 2000. As outras tinha azeite, para caso passe do ano 2000, você continua esperando. Eu acho que meu azeite tinha mais. Amém. Porque muita gente se decepcionou, Jesus não veio, então vou voltar ao que era, né? Sim. Foi decepcionante. 31 de dezembro do ano 2000, imagina, a igreja, não vai voltar mais não. E muita gente se desviou, muita gente reinterpretou o Apocalipse. Sei que houve, né? Então, hoje nós estamos em 2023 e fala-se muito pouco sobre isso. Verdade. Né? Mas enfim. Amém, glória a Deus. A pergunta... Você já fez a pergunta? Vou fazer agora. Sim. Vamos lá. O que a Bíblia fala do juízo final? Pronto. Podia até ter aquela musiquinha, né? De suspense, juízo final. A Bíblia fala muito sobre o juízo final. Aliás, a Bíblia fala sobre o final logo no início, quando Deus fala para Satanás que a semente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. Está lá, capítulo 3. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Isso é apocalíptico. Vai acontecer, porque a semente da mulher ainda não esmagou a cabeça. Mas o calcanhar já foi ferido, que foi quando Jesus, o filho, o descendente da mulher, né? Quando fala descendente da mulher que ia esmagar a cabeça, é Jesus. Por isso que Jesus teve que nascer de uma mulher
de Maria. Poderia ser um anjo? Poderia, mas tinha uma profecia que teria que ser alguém que descenderia da mulher, né? Uma mulher ia se engravidar de Deus. Deus, o próprio Deus, ou filho de Deus, né? Os dois são um só, uma trilogia difícil de explicar, mas fácil de crer. Então, o próprio Deus seria gerado no ventre de Maria, da irmã Maria, e ali então nasceria o Filho de Deus, sem intervenção humana. E esse Filho de Deus, ele iria esmagar a cabeça da serpente. É por isso que hoje Jesus, ele é o ícone mais importante do cristianismo, a figura mais importante do cristianismo. Aliás, ele é a razão do cristianismo, porque ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Nós somos aceitos por Deus através do sangue de Jesus. Ele morreu, bom, fato que todo mundo sabe. Mas então, a Bíblia, ela fala do juízo final desde o início. No livro de Gênesis já fala do final. Mas olha só. Para comentar mais a respeito, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 20. Olha, já no finalzinho, né? Já do livro. Capítulo 20, versículos 11 a 15, que diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, um por um, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Ou seja, quem morreu afogado nesse dia vai ressuscitar. Aqui fala da ressurreição de todo ser vivente. Todos aqueles que passaram por esse mundo vão ressuscitar. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí eu lhe pergunto, você que está me assistindo ou me ouvindo, você tem certeza que o teu nome está no livro da vida? Ih, pastor, agora o senhor me apertou. Meu Deus. Você pode ter essa certeza, né? Você não precisa pagar um centavo por isso. A salvação é de graça. Mas a renúncia da salvação é mais caro. Sim. É caríssima, porque vai lhe custar a eternidade longe de Deus. A eternidade no inferno. E Jesus, ele fala, né, a respeito do tempo do fim. A gente acha que tem mais uma pergunta relacionada a isso, né? Sim. Mas então, a Bíblia fala que vai haver um juízo final, sim, que todas as pessoas, só não a igreja. A igreja não vai estar nesse dia porque a igreja já foi julgada em Cristo. Cristo julgou a igreja, a igreja condenou e morreu no lugar dela. Meu Deus. E todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, então, eles não vão estar nesse julgamento, por quê? Porque a causa deles já foi julgada e nós fomos, diz a palavra, justificados. E temos paz com Deus. Amém. Agora, todos aqueles que rejeitaram a mensagem, todos aqueles que desdenharam Jesus, esses vão estar lá. Não importa como você morreu, se você morreu queimado, não sei, de alguma maneira você vai estar lá. Deu o mar. Se você morreu afogado, a Bíblia diz, deu o mar, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos, ou seja, não vai escapar um que não tenha estado debaixo da graça, que vai falar, não, eu vou me escapar. Não vai. Todos, sem exceção, serão julgados. Todos os que não acolheram a palavra, o evangelho, né? E aqui diz, né, que essa é a segunda morte, o lago de fogo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, o Domi, pastor, mas se Deus é amor, por que ele condenaria a pessoa assim a uma eternidade no inferno? Falei para ele assim, olha, então, ele te ama tanto que ele não quer que você vá para lá, tanto é que ele morreu. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho único para que você, crendo nele, você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Então você tem uma escolha, é uma escolha tão simples.
né? Então, aí ele falou, mas eu não creio que Deus vai mandar alguém para o inferno. Falei, não, eu também creio que não. A pessoa vai porque fez a opção. Sim. Ir para o inferno, meu amado, é uma opção. Assim como ir para o céu também. Às vezes nos 45 do segundo tempo, Na prorrogação. Tô salvo. Que vai ser a grande Que vai ser a tribulação. grande tribulação. Às vezes no 45 do segundo tempo, do acréscimo, quem era salvo, às vezes também pode... Meu fato. sogro mesmo, ele foi salvo praticamente na prorrogação. Na prorrogação. Não sei se você Sim, soube. eu estava no hospital no dia. Tava lá? Tava lá. Então, ele odiava quando eu falava de Jesus Sim. para ele até quase me expulsou de casa uma vez. Falou, olha, eu não quero ouvir falar desse Deus que tá falando. Meu Deus, é isso aqui, ó. Você Era lembra, assim, né? Antônio, era assim. Né? Mas na última semana da vida Sim, dele no hospital, No hospital. ele entregou a vida Eu dele. estava, foi no dia do meu plantão lá em Planalto. Pois é. E eu tava... Foi na prorrogação. Na prorrogação. Eu tava debatendo justamente isso com um amigo meu, ele deve estar até nos ouvindo. Foi na quinta-feira, eu tava no comércio dele, ele tem uma barbearia, Átila, meu amigão. E aí a gente comentando sobre isso, ele falou o quão é difícil a gente acreditar que de 100% da nossa vida, às vezes 10% pode nos condenar. Como às vezes de 100% da nossa vida vivendo mal e às vezes 10% de que a gente busca de fato estar com Jesus, a gente pode ser salvo. E eu citei um exemplo dele de um cara perigosíssimo que no leito de morte, um fisioterapeuta no plantão do hospital fez o apelo para ele e ele aceitou Jesus e ele falou, eu quero ser salvo. No momento que ele falou, eu posso ser salvo, esse fisioterapeuta fez o apelo para ele e ele veio a falecer, veio a óbito no momento que ele aceitou Jesus, né? E aí eu falei pra ele, o que você vai fazer agora? Eu, você, quem somos nós pra questionar, né? De fato, quem somos nós pra questionar isso? Se crê, né? olha, se crê, será salvo. Isso. Né? O ladrão da cruz, é tão emblemático isso, que olha, foi proposital que tivesse aquele ladrão lá ao lado de Jesus. Ele fez a opção de entregar a vida dele para Jesus, porque olha, todo mundo, nem os discípulos estavam lá para defender Jesus, nem os discípulos, pra você ter uma ideia. O único que defendeu Jesus naquela situação foi o ladrão. Sim. E morte por crucificação era para pessoas perigosas, então pessoas. O cara era ladrão, ele sabia que ele foi condenado, realmente mereceu a condenação. E ele se colocou lá de Jesus, ele foi o único que defendeu Jesus. E o único para qual Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, ainda hoje, para um ladrão que viveu a vida toda, como você falou, né? Os 99% da vida dele, né? Na bandidagem, no latrocínio e tal. E esse 1% que ele ainda tinha, talvez alguns minutos que ele ainda tinha de vida, ele confessou Jesus e foi o único para quem Jesus fez a promessa. Você vai inaugurar o paraíso. Porque ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, agora é claro, né, Dalmir? A gente não vai esperar chegar o leito de morte para poder fazer a decisão, né? Porque a gente não sabe o dia. Não sabe o dia. Né? Isso. De fato. Não sabe a data. Mas, enfim, é isso. Temos mais pergunta aí? A última, né? Vamos finalizar o nosso tema com essa última pergunta. Quais os sinais que a Bíblia fala a respeito do fim dos tempos? Opa, essa é forte. Demais. Então, tem alguns sinais. E durante toda a trajetória da igreja, Dalmir, houveram sinais que faziam alusão à segunda vinda de Jesus, até mesmo na primeira geração de crentes. O apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, ele aguardava a vinda de Jesus na época dele. Ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Ou seja, quando ele fala nós, né, pode ser que seja nessa geração. E olha, passaram já 2000 anos quase. Né? Sim. Então, em cada geração, cada época, Deus ele deixava sinais. É tipo aquela placa indicadora, né? São Paulo, 450 quilômetros, né? São Paulo, 300 quilômetros. Isso, vai diminuindo. Isso, e vai diminuindo até que você chegue. Então, os acontecimentos que foram ocorrendo no longo dessa história, porque Jesus disse que haveria terremotos, haveria maremotos e tal, e tal, e tal. Eu vou até ler aqui esse texto, que é muito importante, porque pelo texto a gente já vai entender muita coisa. Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus. Diz assim, mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e lhe perguntaram, diga-nos, quando isto tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta
e o fim dos tempos. Os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. Em relação à destruição do templo, Sim. que Jesus falou, olha, vocês estão vendo esse templo bonito? O templo de Herodes, muito bonito, luxuoso. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? E aí os discípulos perguntaram, Senhor, quando acontecerá isso? E que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos? E aí Jesus, então, ele faz aqui o maior tratado escatológico que ele pôde fazer. Jesus, então, respondeu, não deixe que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra. E hoje nós estamos vendo a Ucrânia, né? E a Primeira Guerra Mundial, que não está tão distante da gente, a Segunda Guerra Mundial, que tem gente viva até hoje, que viveu essa época, então, muito próximo de nós. Então, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. É necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é um fim. Uma nação se levantará contra outra nação e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, em várias partes do mundo. Alguém já falou, mas isso aí sempre aconteceu. Mas nunca com tanta frequência. Como a gente está vendo hoje. Né? Tudo isso, porém, será apenas o princípio das dores, o início das dores. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Olha só. A gente falou aqui, qual é a religião mais perseguida e mais odiada do mundo? O cristianismo. O cristianismo. Pastor, você já observou que até quando o cristianismo ele tenta associar com determinados visões diferentes, ou até mesmo com religiões diferentes, ele, de certa forma, tentam excluir? Tentam excluir? Exatamente. Observa. Na verdade, a maior prova, o povo que é mais, como é que se diz? Perseguido, visado. discriminado, né? Sim. É o povo cristão. Exato. Né? Exatamente. E as pessoas falam do homofobia, as fobias aí, né? Racista, não sei o que. O cristão, gente, é o povo mais discriminado da face da terra, não só no Brasil, mas em todos os lugares. E tem lugares em que eles são mortos. E, por exemplo, eu já estive lá na faculdade, você também, né? Sim. Fazia letras lá na UESB. Meu Deus. E vivi esse dilema, essa discriminação ali. E se você não tiver uma fé bem convicta e bem embasada nas escrituras, você vacila, né? Como eu disse uma vez, na verdade uma estatística, que 70% dos jovens que se ingressam nas universidades, 70% dos jovens cristãos que se ingressam desviam-se. E os outros 30% saem mais fortalecidos. Sim. Ou seja, tudo depende de com que base você vai entrar lá. É por isso que as igrejas têm que se preocupar com seus jovens, seus adolescentes, e prepará-los para enfrentar um campus universitário. Porque senão... Mas, voltando aqui, Dalvi, continuando aqui a leitura, né, versículo 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, e serão odiados em todo o mundo. Olha só, não existe profecia mais certeira, né, do que essa. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. O amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. Ô, Dalmi, você sabe o que é o contrário do amor? O contrário do amor? Tem gente que pensa que é o ódio. Muitos vão dizer que é ódio, outros falam que é o egoísmo, outros falam que é... Sim. É o egoísmo, porque o amor, para ser amor, você tem que ter alguém a quem devotar o amor. Né? O amor, ele pede um interlocutor, um correspondente, vamos dizer, né? Então, Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque ele ama o ser humano, ele ama as criaturas que ele criou, né? O homem. João 3,16 fala isso, né? Deus amou o mundo e tal. Então, já o egoísmo, não. Quem ama alguém. E quem é egoísta, ama a si mesmo. Sim. E pensa comigo, se hoje nós não estamos vivendo, até mesmo nas igrejas, um egoísmo camuflado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Quando você engana as pessoas para obter alguma vantagem, né? Quando você diminui as pessoas
para que a sua pessoa seja mais... Sobressaia. Sobressaia, você tenta apagar a luz dos outros para que a sua possa brilhar mais, né? Tudo isso aí é o quê? É egoísmo. Eu quero que a minha... eu quero brilhar. A gente vê concorrências aí, e Jesus, ele nunca pleiteou isso. Você pode ver Jesus, pelo contrário, ele morreu nu, né? Diz a tradição. Sim. É que depois botaram a roupa em Jesus lá, assim, nas fotos, né? Sim, nas fotos. Então. Mas a morte daquela natureza lá, a pessoa morria nua. Ela era crucificada nua. Né? Imagina a humilhação. Né? Então, além da morte e tal, tinha todo um arcabouço de humilhação, de dor, enfim. E o que eu estava falando? Estava falando sobre o contrário de amor. Sim, o contrário de amor. Né? Então, o Dalmi, quando a gente ama com o amor de Cristo, a gente pensa no próximo, depois na gente. É igual amor de mãe. E Deus, ele faz essa comparação. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça dele? Eu, todavia, ainda que ela viesse a esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de vós. Deus comparou o amor dele ao amor de mãe, né? E é realmente só a mãe, às vezes nem o pai, né, consegue ter esse amor que uma mãe tem pelo filho. Ela dá a vida por ele. Né? E é isso. E diz aqui que o amor, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado vai estar tão avultado nessa geração que as pessoas não sentirão mais amor. Elas sentirão elas serão egoístas. Não é nem questão de ter ódio, mas o ódio vai imperar também. Mas o egoísmo, que te faz entrar em concorrência, que te faz trapacear as pessoas, passar as pernas nas pessoas, entendeu? E, enfim, né, querer levar vantagem sobre outras pessoas. Mas ele diz assim também, mas quem se mantiver firme até o fim, esse será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então chegará o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não se dê nem no inverno e nem no sábado, pois haverá mais angústia em qualquer outra ocasião, desde o tempo do começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido abreviado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e grandes maravilhas, a fim de enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam que eu lhes tenho avisado antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não se dê o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, olha só, continuação aqui do sermão profético, escatológico. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só, aqui o próprio Jesus está falando a respeito do final dos tempos. Então é isso que tem mais coisas, né? No Antigo Testamento, a Bíblia é muito rica, né, em relação a essas questões do final dos tempos. Aliás, a Bíblia fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Muito mais da segunda do que da primeira, né? Então, é isso.
para a gente concluir, né? Que bom que deu tempo. Amém. Né? E é claro que isso não esgota o assunto, porque se a gente for ver depois no livro do Apocalipse, tem mais coisas ali, né? O livro selado, tem a carta às 7 igrejas e tal. Talvez um dia a gente... Uma vez eu fiz acho que deu 10 programas aqui só sobre isso. Né? Tá no YouTube, se você tiver interesse depois, vai lá no YouTube, né? No contexto, inclusive no contexto do fim é o nome do canal, e você vai ver lá mensagens mais mais aprofundadas, né? Sobre esse tema. Ok, amados? E qual é a mensagem que tudo isso aí deve nos deixar? Que, amado, eu não sei qual é o seu posicionamento na igreja, o que você pensa sobre você mesmo. Mas uma coisa é certa, essas coisas foram escritas, o Apocalipse foi escrito para que a gente possa vigiar, andar sob vigilância e que a nossa esperança cada dia possa ser renovada. Porque, olha, Deus já escreveu a história, tudo que tem que acontecer vai acontecer. Né? Mas você pode se posicionar. De que lado você vai estar quando essas coisas acontecerem? Né? Jesus, ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas por outro lado, ele diz também que aquele que rejeitar a palavra, que rejeitar o sacrifício, será condenado. Ou seja, ninguém vai ficar sem o resultado da escolha que fez. Ninguém vai ficar sem a recompensa da escolha que fez. Se você, ou a recompensa ou o castigo, né? Se você escolheu seguir Jesus e está firme, mesmo passando por provas e tudo, saiba que há um galardão, há recompensa para você. Mas se você abandonou a fé, ou se você não é tão crente como deveria ser, então, amado, pesquisa melhor que a Bíblia, porque tudo isso que a gente está comentando aqui, falando aqui, é real, está escrito. Se o que está escrito que aconteceu, né? Se coisas que estão escritas aconteceram, imagina aquelas que não aconteceram ainda. Sim. Né? A história confirma, a história comprova que tudo aquilo que está na Bíblia, né, teve um acontecimento. As pessoas que estudam aí antropologia, paleontologia e tal, confirmam que um dia existiu um homem que desafiou o sistema, a igreja primitiva, o povo de Israel, as nações da época, né, pré-diluviana, do tempo do dilúvio também, nos tempos de Noé. Então está tudo ali, tudo registrado, e inclusive com provas científicas. Né? Se essas coisas já aconteceram, então isso nos leva a crer que as que ainda não aconteceram vão acontecer, porque está escrito. Sim. Né? Então Deus tem a história na palma da mão. E despertar a igreja, né? Despertar a igreja. A dispersão é perigosa. Exatamente. Então é isso. Eu gostaria de encerrar com mais uma oração. Né? Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, ó Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado dessas coisas. Sabemos, ó Pai amado, que a igreja muitas vezes está preocupada com um posicionamento mundano, em aquisições. Ouvimos muito pregações sobre prosperidade, pregações sobre qualquer coisa, Deus amado, que lhes dê vantagens nesse mundo, como a Tua palavra diz que nós temos que buscar as coisas lá do alto. A Tua palavra diz que nós temos um galardão nos céus, que nós temos uma esperança no céu, uma esperança celestial, e muitas vezes nós nos esquecemos disso e focamos a nossa fé somente nas coisas dessa existência. Nos ajuda, Senhor amado, a ter em mente, ó Deus, que um dia Jesus voltará para buscar a sua noiva, e nós queremos fazer parte, ó Deus, deste evento do casamento da noiva com o noivo que está descrito no livro do Apocalipse, ó Deus, e que jamais nós vamos perder de vista, Senhor, essas promessas, ó Pai, jamais nos desviemos dela. E assim eu oro por mim,
Dalmir também, Amém, e por Senhor. todos os nossos ouvintes, todas as igrejas também, Senhor, que possam pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o arrebatamento, pregar sobre o paraíso celestial, para que a fé das pessoas, ó Deus, venham a ter um significado profético para o futuro e não só para essa existência, mas, ó Deus amado, que quando chegar o tempo da partida, Senhor, nós tenhamos a certeza de que não estaremos apenas deixando esse mundo, estaremos mudando de endereço, daqui para melhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amados. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de volta aqui com outro tema, ou talvez mesmo tema, não sei a direção que Deus vai nos dar. Sim. Né? Mas, enfim, você que nos acompanhou aqui pela melodia, né? Nossa irmã Lourdes aqui falando também a marca da besta, tá? Muita coisa, tá? Lindo. Excelente assunto. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Amém, amém. Bom, e é isso, amados, que Deus abençoe a todos vocês. Você vai ficar ainda pela Rádio Melodia, ainda com uma pregação e pelo YouTube. Nós estamos encerrando aqui a nossa programação, né? E você, então, que acompanha pelo rádio, vai continuar aí ouvindo músicas e ouvindo também uma pregação minha. Vou até adiantar para você aqui o que vai ser, qual é a mensagem. É a mensagem gravada, né? Claro. É que eu vou estar indo para a igreja, mas de repente, né? Você possa estar aí. Cadê? Ah, sim. A nova vida em Cristo. Olha, tudo a ver. Sim. Né? Uma mensagem intitulada A Nova Vida em Cristo, para você que nos acompanha pelo rádio. Deus te abençoe. Você que nos acompanha também pela Rádio Ágape, né? Amém. Um abraço aí a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente. E findando, então. Quer falar mais alguma coisa, Dalmir? Não, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.